Tudo. Voltando, pessoal, boa noite. Voltando. Oi, gente, podem voltar. Obrigada. Eu estou lendo aqui os comentários de vocês. Oi, Lizinha, Fernanda, Sandra. Oi, Patrícia. Pati, que saudade, que bom te ver aqui. Eu vi que tu estava elogiando. Oi, Milita. Vamos já esperar o professor Jair voltar. Ariana, querida, obrigada. Luzi. Gente, que aula, né? O professor Jair é maravilhoso. Pra que postagem, né? Mas eu já disse pra ele, quando ele começar a postar, o Instagram dele de 900 vai para 9.000 na hora. E eu acho que a gente vai ter surpresa por aí, porque ele tá se preparando para movimentar esse Instagram cheio de informações legais pra gente. Legal, né, Vilma? Nossa, o professor Jair é maravilhoso. Quando ele me ensinou na mentoria essa parte da trouxinha, eu digo, as meninas vão amar ouvir isso. Olha, o professor Jair entrou, já vou chamá-lo novamente. Vamos lá. Se quiserem, já mande um aviãozinho, chamando as pessoas que vocês acham que vão gostar dessa live. Professor, obrigada. A gente tinha combinado às 21 horas para ele poder descansar, mas é assim, professor, ele fala da alma, do coração, então, muito obrigada, muito obrigada. Imagina. Obrigado você, Rosana. Mas eu estava acompanhando você dizendo uma coisa lá que eu queria que você continuasse. A gente pode ir mais uma meia hora, não tem problema não. Vamos lá. Ai, o que eu estava falando que agora já não sei? Não, você falou do Instagram que tinha, que estava comentando um pouco Então, algumas quando a postagens. gente faz os cursos, né, sobre Instagram, tem que ter interação, tem que responder, tem que postar, a foto tem que ser bonita, tem que chamar atenção. Eu disse, o professor Jair, tu é um fenômeno, tu foge de tudo isso, porque tu não tem postagem. Mas o que ele tem? Conteúdo. E onde é que está a interação dele? Está aí, como vocês estão vendo, nas lives, indiferente se a pessoa tem muito seguidor ou pouco seguidor, não interessa. O professor Jair, ele é o humano, como eu digo, é virtuoso demais. Então, ele vai, onde as meninas convidam, ele tem falado, né? Ele é uma pessoa de muitos assuntos, conhecimentos gerais, assim, para tudo. Então, qualquer assunto que vocês quiserem convidar, ele vai falar. Como agora, ele estava dando uma aula de bioquímica para gente. Imagina. Não só química, de bioquímica, com certeza. Então, se o chefe convidar, ele vai falar. Se uma nutricionista convidar, ele vai falar. Se uma meseira convidar, ele vai falar. Porque é assim, o professor Jair é um poço de cultura. E assim, eu digo sempre para ele, professor Jair, isso não acaba nunca, é inesgotável, porque ele sempre tem muito conhecimento para passar para a gente. Então, muitos elogios aqui, professor Jair, obrigada. Então, não estranhem quem é uma seguidora nova, que vocês vão lá e só tem a fotinho dele, mais nada, porque é isso mesmo. O que ele tem, ele passa aqui pra gente. Mas eu acho que ele está com planos aí, porque logo ele vai encher aquele Instagram de publicações e a gente vai estar lá seguindo, salvando, porque eu tenho certeza que tudo vai valer a pena. Então, obrigado, Rosana, pelo carinho, né? E a todas as meninas aqui, eu estou lendo alguns comentários lá. Muito obrigado pela. Nossa, eu fico sem saber o que falar, o que responder, porque eu não sei, Rosana, assim, sendo um pouco mais pessoal, se você me permite, se as meninas me permitem. Ontem na live com a Patrícia Junqueira, na Escola Brasileira de Etiqueta, anunciando um novo curso. Ela me perguntou, se apresente. Assim, eu sou uma pessoa curiosa, na verdade, né? Eu acho que essa é a melhor forma de apresentação. Trago isso dos meus pais, né? Sobretudo do meu pai. Minha mãe era uma figura muito intuitiva, de sacadas muito rápidas, de personalidade muito forte, e muito viva, muito intuitiva com as coisas. Meu pai, um pouco mais, digamos, como bom mineiro, mais metódico, mais parcimonioso, mais prudente, mas muito curioso. Muito curioso. E deixou essa herança em mim, acho que na minha irmã também, que a sequência é essa, primeiro vim eu, depois a minha irmã, deixou um legado muito grande de muitas coisas, um leitor contumaz, etc., e uma curiosidade muito grande também, que eu acabei levando para a minha vida. Eu virei professor por causa do meu pai. Embora não exista um professor na minha família, eu fui o primeiro,
Mas o meu pai sempre foi tão didático com as coisas, Rosana e meninas, sempre explicando tudo, qualquer coisa ele adorava explicar, ou procurava informações para poder explicar, que isso acabou me impregnando, tomando conta de mim, e naturalmente eu segui um caminho de professor, muito por conta do meu pai, sem dúvida, pelo didatismo, pela paciência na explicação que ele sempre teve, e pela curiosidade. Eu sempre digo assim, as coisas que eu sei não me interessam tanto, me interessam as coisas que eu não sei, na verdade. É disso que eu estou permanentemente atrás. Meio como a boneca Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um personagem que me inspira profundamente, que eu gosto muito, uma curiosa quanto mais, uma perguntadeira. Eu acabo indo nessa direção de uma pessoa curiosa com as coisas da vida, porque acho que a vida é um encanto permanente. Eu tenho isso. O nosso querido primeiro manual de etiqueta do mundo moderno, Rosana, por assim dizer, moderno no sentido do historiador, é esse livro aqui chamado A Civilidade Pueril, né? Escrito por ninguém mais, ninguém menos do que o grande filósofo Erasmo de Roterdã. Então, olha que interessante, o primeiro manual de etiqueta, em 1530, foi escrito por um filósofo pensador do porte do Erasmo de Roterdã. E uma das partes mais importantes desse manual é exatamente a parte sobre as refeições. Olha que interessante, já em 1530. E ele pede o seguinte, ele pede o seguinte, de maneira nenhuma você vá à mesa triste ou para entristecer uma pessoa. Olha Essa só. é a maior regra que ele imagina, o Erasmo de Roterdã... Em 1530. 1530, no capítulo maravilhoso sobre as refeições, chama isso, capítulo 4 desse livro, o primeiro manual de etiqueta do mundo moderno. Os manuais de etiqueta não começam com Luís XIV, meninas, não começam com Luís XIV, começam na Renascença, no Renascimento, e o primeiro é desse filósofo maravilhoso, chamado Erasmo de Roterdã. Ele diz isso, uma questão básica para a mesa, não vá triste e nem entristeça as pessoas. Olha que coisa linda. Por que eu digo isso? Porque eu entendo, sigo isso como um lema de vida. A vida é feita de surpresas mesmo. Mas para reconhecer essas surpresas, a gente precisa estar de espírito aberto. Precisa ter uma disponibilidade espiritual e uma nobreza de caráter. Senão a gente não enxerga essas coisas. Senão a gente não enxerga nada. Só vai ver coisa repetitiva, repetida, reclamar. E isso é ruim. Mesa é um lugar de respeito. É um lugar que não pode ter reclamação. É um lugar que a gente pode até falar de questões nossas, mas é preciso falar isso com cuidado, porque a mesa é um lugar diferente, é um lugar sagrado para todas as religiões, o que a gente chama em sociologia de uma constante universal. Todas as religiões têm no alimento e na mesa um espaço de sacralidade, um espaço de coisa sagrada, um espaço de liturgia. Alguém fez uma pergunta aqui, eu consegui ver meio de soslaio, e por isso não vou responder, mas eu vou deixar a coisa no ar. É por isso que a gente não pode acender uma vela com isqueiro, pelo aspecto simbólico, religioso, litúrgico, que as velas têm. As velas são formas de iluminar o mundo, no sentido espiritual, inclusive, para todas as religiões. Não é só para as cristãs, é para todos, para o budismo, para os brahmanes, para os hinduístas, para os tibetanos, para o budismo tibetano, para as matrizes afro-brasileiras, para todas as religiões cristãs, para o judaísmo, para o islamismo, para o shintoísmo, para as matrizes xamânicas e por aí vai. Então, para todas essas linhas religiosas, a mesa e o alimento são lugares sagrados, de sacralidade. Então, não é qualquer assunto, nem de qualquer jeito. Por isso que não pode sem camisa, muitas vezes. Por isso que é preciso uma postura. Não precisa ser a postura da rainha da Inglaterra, mas também não precisa ser jogado, como se fosse um desprezo por aquilo que nos espera. Porque comer é alimentar o corpo, mas, sobretudo, é alimentar a alma e alimentar o espírito. Né? Então, isso tudo precisa de respeito, precisa de cuidado, precisa de uma aproximação delicada para a gente que celebre esse momento como o melhor momento possível. Eu entendo que a vida também é uma forma de celebração permanente. Né? Então, a curiosidade para mim vai para aí, o encanto com coisas que eu não sei, o encanto com buscas minhas e a celebração permanente dessas possibilidades. Então, a relação com a vida tem que ser uma relação solta. Eu vou pedir desculpas aqui
a quem está fazendo o curso de quinta-feira no Instagram Mulheres Leituras Essenciais, para repetir uma passagem muito bonita de São Francisco de Assis, que é um santo que se interessou muito pela questão da beleza, Rosana, mas dizia o seguinte: a gente só consegue enxergar a beleza se a gente tiver humildade. Olha que coisa linda. A beleza não é um dado que aparece sozinho. A gente precisa de humildade para reconhecer a beleza. E o que é a humildade? A palavra humildade, a raiz dela, a etimologia, nos coloca em dois lugares. Humildade vem de humus, aquele terreno fértil do Egito Antigo, o rio Nilo enchia, voltava, deixava humus que tinha fertilidade para poder brotar coisas. Então, humus é chão, chão fértil. Isso é humildade. E, ao mesmo tempo, humildade de humilhas é o conhecimento de mim, mas no que eu tenho de limites, para não forçar a barra para ultrapassá-los. Porque quando você força a barra para ultrapassar um limite, você vira o arrogante. E a arrogância retira a capacidade de enxergar a beleza. Pô, ficou bonito isso, hein? Ficou? Está gravado. Que bom. O professor Jair tem umas inspirações, mas está gravado. Lindo, 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 lindo. E eu São diria, os rituais, Rosana, né? Os rituais que a gente fala tanto na mesa posta. Tudo volta para o respeito, tudo volta para o cuidado, tudo volta com o cuidado do outro. Não adianta. Volta e meia a gente fala e a gente vai para isso. E é muito bom reforçar. Uma das meninas escreveu aí, as pessoas precisam saber disso. É que às vezes está tão no automático e não se dá conta. Não se dá conta dessas coisas. A gente está muito tudo para ontem, tudo muito tecnologia. A gente não para raciocinar essas coisas que deveria estar aqui dentro da gente. É isso mesmo, Rosana. Quer dizer, a etiqueta e os rituais são é perfeita essa definição. A etiqueta e os rituais são a possibilidade de tirar a vida do automático. Porque a vida, quando automatiza, ela passa por cima dos rituais. Né? Saudade é um ritual. Amor é um ritual. Encontro é um ritual. Comer é um ritual. Manusear uma faca precisa ser um ritual. Então, quando a gente acelera a vida, e acelerar é queimar etapas, colocá-la no automático, a gente perde essa possibilidade de entender a beleza das coisas e as sutilezas da existência. Então, etiqueta e, sobretudo, a ritualística da vida, recuperar os rituais mesmo, né? Fazer com que as coisas não se banalizem, mas dar para as coisas mais delicadas do cotidiano uma iluminação grandiosa, no própria pequenez do cotidiano, né? É isso que significa recuperar dos rituais. E essa possibilidade é que nos apresenta a beleza, é que nos apresenta o encontro, é que nos apresenta a disponibilidade para as coisas mais bonitas que a vida tem para nos dar. Você tem razão. Eu ando razoavelmente inspirado nas últimas semanas. Eu acho que você tem razão nisso. Coisas acontecem que vão, de alguma maneira, conectando a gente com outras coisas, enfim, e que tornam possível poder dizer tudo isso. Mas é bonita essa passagem do São Francisco. A condição de ver a beleza está na humildade e não na arrogância. A gente só enxerga a beleza, né, na hora que se coloca na humildade. E humildade não é ser subserviente. Muito longe disso. Humildade é um terreno fértil, onde coisas podem crescer e florescer. E, ao mesmo tempo, é consciência dos meus limites, para que eu não os ultrapasse. Porque quando eu quero ultrapassar um limite meu, eu viro um pré-tracinho potente, ou um arrogante, na verdade. Que são duas palavras que estão muito próximas da gente, comportamentos muito comuns hoje em dia, infelizmente. E para combatê-los, a melhor forma é a gente poder recuperar o respeito, recuperar os rituais da vida, recuperar os tempos que a vida precisa para que as coisas aconteçam nas suas temporalidades. É isso. Professor, tem um dicionário que eu gosto muito, e tu sabe que eu sou ruim para nome, e eu tentei comprar e deu um problema na minha entrega, até hoje ele não chegou. Mas é um dicionário que além de explicar o conceito, né, o que é cada palavra, ele coloca a raiz, a etimologia. Como é que é o nome para as meninas? Eu não lembro. É um dicionário grande, ele é caro, mas ele é excelente. Olha, tem vários dicionários. As editoras brasileiras, o Brasil vai muito bem de dicionários. A gente tem excelentes dicionários, mais completos, menores, pequenos, de bolso, tal. A própria internet, para quem assina o UOL, por exemplo, tem acesso direto ao dicionário OAIS da língua portuguesa. Tem o Aurélio, mas tem o OAIS. É esse. Use em único volume. Estou olhando para ele aqui, está em cima de mim aqui, olhando para ele. Aqui ele tem uma é ala grande.
Ele é grande, ele é grande, ele é grande. Mas é o mais, dos em volume único, aqueles que são um só volume, é o mais completo que a gente tem. E sempre você tem a palavra, você tem a etimologia dela, ou seja, o significado original, você tem o sinônimo e você tem o ano que a palavra começou a ser falada no Brasil. Imagina Para a mim, pesquisa. ele é o melhor. Ele custa uns R$ 180. Eu não sei o que aconteceu, que o meu ainda não chegou, mas para mim ele é o mais completo. Caso as meninas queiram saber, né, o porquê a etimologia, né, o porquê das palavras. A etimologia chama isso, etimologia, né? A origem das palavras. Isso. Mas para quem é assinante do UOL, Rosana, quem é assinante do UOL tem direito à versão eletrônica do dicionário OAIS da língua portuguesa, né? O dicionário OAIS foi feito por um diplomata importante, o embaixador Antônio OAIS, um homem que dominava a língua portuguesa como poucos, que o grande projeto da vida dele era fazer um grande dicionário da língua portuguesa, envolveu 2.000 pessoas para poder fazer, foram 2.000 pesquisadores fazendo esse dicionário que virou o dicionário OAIS da língua portuguesa. É maravilhoso. Aqueles que são de um único volume é o melhor que existe, porque há dicionários também em vários volumes. O Caldas Aulete, por exemplo, é um dicionário em 7 volumes. Também está aqui, estou olhando para ele aqui. Mas o OAIS é um bom dicionário em volume único, excelente. Há uma versão eletrônica disponível para todos aqueles que são assinantes do UOL. E, professor, falando um pouquinho de adagas, que uma das meninas aí tinha pedido, tem adagas lindas. Só um minutinho. Tira a tua carne e vira de lado. Eu deixei a carne do James assando lá. Se não virar, vai torrar. Tem que tirar com garfo ou com a faca, não pode. Vai ser aquele garfo de 2 dentes, aquele de assado mesmo. Mas é o original, Rosana. Olha mas, aqui, Rosana, Jair. O mais importante é isso, Jair. Isso é o mais importante. Isso é fundamental. Me aguarde, vem me aguarde. A carne e vem o vinho. Me aguarde que eu quero. Espero você aqui para a gente beber junto. Vai ser um prazer, James. Vai ser um grande prazer. Vira tua carninha. Desculpa, obrigada. Obrigada, amor. Esse garfo que ele vai usar para virar a carne é o garfo original. O garfo começou com 2 dentes. Exatamente. É o garfo original. Depois ele teve o 3º dente, aí teve uma confusão com a coisa do tridente, não era aceito. Finalmente foi para o 4º dente, com 1000 histórias envolvendo por que ele teve o 4º dente. Há gente que diz que era para facilitar comer o espaguete, outros dizem que era para se livrar do 3º dente, porque isso lembrava o tridente do demônio e não poderia comer alguma coisa. Enfim, você tem 1000 histórias envolvendo os talheres. Os talheres são uma fonte inesgotável de história, né, Rosana? E Jair, aproveitando, né, para as meninas aí que não viram, eu tenho feito uma série de postagens contando a história do mundo das facas. A gente já começou com uma breve introdução, entrei na Idade da Pedra, agora minha próxima postagem vai ser a Idade dos Metais. E aí, um pouquinho de tudo isso que a gente está conversando, eu vou deixar registrado no feed na forma de postagem, com fotos, com tudo. E tem aí sempre, né, eu passo os textos para o professor Jair, ele dá o aval, me dá o ok. Gente, eu não sei, deu uma travada. Vocês estão me ouvindo? Eu te ouço bem, Rosana. Então tá. Então, gente, acompanhem, porque vai ter uma série de postagens sobre todo o mundo das facas, até chegar no que a gente conhece hoje, né? Que são as facas que a gente usa na mesa posta. Isso mesmo. Mas do sabre, o que você queria falar sobre a técnica de abrir o champanhe, chamado de sabrade? Elas estavam comentando se tinha alguma relação, porque, né? Isso me remete muito aos orientais, mas eu não sei a história verdadeira, se é dos persas. Da onde veio isso, professor? Olha, na verdade a gente tem o seguinte, né? Você tem ali então os samurais com as espadas que deram origem às facas japonesas, que são as facas de corte mais preciso que a gente tem. Depois a gente tem as adagas, com o mundo árabe, na verdade. Um pouco os persas, mas sobretudo os árabes, que criaram as adagas, né? São as espadas mais curvas, que deram origem também a uma série de facas que tem essa coisa mais curvada. E você tem, na verdade, os sabres, que vêm dos povos magiares, que é aquele povo mais ou menos o que seria o centro da Hungria, vamos dizer assim. Já uma Europa mais central, quase uma Europa do leste, uma Europa próxima à Romênia, próxima à Bulgária, uma Europa muito presente com a cultura cigana, que também vai ter uma importância grande na questão das facas. Esses povos magiares,
criaram, então, os sabres. Os sabres são uma criação desses povos magiares, mais ou menos ali do centro da Hungria, que depois trazem isso para a Europa Ocidental, né? Napoleão ficou encantado com essa história dos sabres. Ele entendia que o sabre era uma forma de espada nobre, porque o jeito de manuseá-la precisava de uma destreza maior do que a espada tradicional. Então adota os sabres como um símbolo do seu império, do Império Napoleônico. Napoleão era uma pessoa muito ligada no mundo do champanhe. Ele entendia, seguindo um pouco a tradição de Luís XIV, que o champanhe era uma bebida feita para vitórias. Ele dizia assim: quando a gente tem uma vitória, a gente precisa dele. Quando a gente tem uma derrota, a gente precisa 2 vezes do champanhe, na verdade. Então, muito afeito ao champanhe, ele inventa, dizem, essa forma de você poder abrir o champanhe, que vai ganhar o nome de sabrage em francês, o sabrage, que é a técnica de você poder abrir o champanhe num golpe só de sabre. Para poder demonstrar a destreza que o emprego do sabre precisava, ele, um homem de exército, mostra então como se deve abrir um champanhe usando a técnica do sabre. E aí isso se deu o nome de sabrage, em homenagem a Napoleão Bonaparte. Que legal. Tem quem tiver a oportunidade de fazer a Rota do Vinho no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, conhecer aquela parte lá, a maioria das vinícolas tem curso de vinhos para pessoas comuns como a gente, e eles ensinam a técnica da sabragem lá, com o champanhe. Então é muito legal, porque são os espumantes, né? Não o champanhe, os nossos espumantes nacionais. Mas eles ensinam. A gente fez um no Hotel Valduga, que é um castelo, que é muito lindo, e ali a gente faz a técnica. Então é muito legal para quem tiver a oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul e fazer a Rota dos Vinhedos ali. É muito bonito. O champanhe, na verdade, né, Rosana, ele hoje tem o que se chama de denominação de origem controlada e protegida. É regido por uma lei europeia, DCOP, denominação de origem controlada e protegida. O conhaque só também da região da França. O vinagre de Módena também. Ele também tem. O que significa o vinagre balsâmico de Módena? E assim como os queijos também estão pedindo hoje, né? O que acontece, na verdade? Quando você tem um produto de denominação de origem controlada e protegida, ninguém pode usar o nome daquele produto a não ser a região que o faz. Champagne é o nome de uma região da França que criou essa bebida e criou um método de fazer essa bebida, chamado de método champenoise, que é um jeito de fazer o champanhe. Quando eles conseguiram essa legislação, denominação de origem controlada e protegida, só então o espumante feito na região de Champagne, com o método champenoise, poderá receber o nome de champanhe. Bem, o mundo inteiro produz champanhe, né? O Brasil, inclusive, excelentes champanhes, mas não pode mais usar o nome champanhe. Então, vão ter que usar Prosecco na Itália, espumantes no Brasil, cavas na Espanha e por aí vai. Embora o mundo inteiro produza champanhe, e muitos no método champenoise, o nome champanhe não pode mais ser utilizado, né? Porque isso diz respeito apenas à bebida produzida naquela região da França. Conhaque é a mesma coisa. O mundo inteiro produz conhaque, mas o nome conhaque só pode ser usado pelo destilado de uva produzido na região de conhaque, empregado tais métodos de fabricação. O mundo inteiro chamará o conhaque de aguardente de uva, de brandy, de vários outros nomes, mas o nome conhaque está restrito à utilização apenas da região de conhaque na França, feito com aquele método de fabricação. Ufa! Excelente! É muita informação, coisa boa. Muito obrigada, professor. E eu não sei se tu queria complementar com mais alguma coisa. Não, Rosana, eu quero agradecer sempre, né, esse carinho que você tem comigo, as meninas todas que têm, uma coisa tão incrível esses comentários aqui, o pouquinho que eu consigo ler, vem corações, vem aplausos, vem elogios aqui. Eu fico muito feliz. A razão de ser de um trabalho de professor é esse, na verdade, né? Conseguir me comunicar com as pessoas. Eu fico feliz de poder levar alguma coisa útil para as pessoas, alguma forma de utilidade, que as pessoas encontrem nas minhas palavras ou nos meus argumentos, alguma coisa que as faça se interessar por né, conhecer um pouco mais a história das coisas, né, de se aprofundar um pouquinho mais nos assuntos. Me coloco à inteira disposição de todo mundo que queira entrar em contato comigo. Então, quero agradecer muito o seu convite, a sua recepção,
o seu carinho, você que realmente é uma fada, não há a menor dúvida sobre isso, né, Rosana? Você é uma fada mesmo, né? Uma fada madrinha, inclusive. É sempre muito bom estar com você. Você faz um trabalho maravilhoso, um trabalho de alta consistência, queridíssima por todo mundo, uma liderança na área da mesa aposta, uma das grandes surpresas que eu tive em 2020, no balanço geral do ano. Você tem um lugar muito especial para mim, na minha alma, no meu coração, né? Por tudo que a gente vem conseguindo desenvolver em conjunto. De coração mesmo, quero te agradecer pelo convite, pela paciência comigo, pela recepção, e a todas as meninas que estão nos seguindo, sempre o carinho é muito mais do que eu mereço e muito mais do que aquilo que eu conseguiria um dia poder devolver a todas vocês, né? A gratidão é minha. Imagina, professor, a gente que agradece, né, a tua disponibilidade de sempre, carisma, a humildade, a maneira que tu tem de colocar os conhecimentos, tudo. Tu é uma pessoa que partilha realmente. Então, como eu falo, eu escrevi aí para as meninas, é um homem iluminado e é com certeza. E eu sou privilegiada, muito obrigada. Né? Tu é sempre bem-vindo aqui. Nós temos agora uma próxima live em dezembro com a Milita Vergara. Vai ser Milita e professor Jair no mundo das bonecas. Então aguardem, tem muita coisa boa vindo aí. Tem os cursos do professor, né? Nós também fomos privilegiadas porque todas as minhas turmas o professor entrou. O curso de chá, de mesa pós, de anfitrião, mesa pós cinema. No dia que a gente falou de uma linda mulher, o nosso Richard Guira aí das meseiras entrou. Então, assim, eu só tenho a agradecer, professor. A gente estava falando hoje, né, que foi um período difícil de pandemia, muitas pessoas tiveram perdas queridas, mas eu, como uma boa libriana, que sempre vejo os dois lados das coisas, foi um ano excelente para mim. E foi um ano que a gente teve muitos ganhos aqui no Instagram. E por essa nossa amizade, a gente pôde proporcionar aí muita coisa boa para muita gente, né? Num período difícil que foi da pandemia. Muito obrigada, professor Jair. Tu é sempre bem-vindo aqui, sempre. Muito obrigado, Rosana. Fico sem saber o que responder, né? Com tanto carinho que recebo de todas, né? Muito obrigado, até sem jeito, na verdade, mas é sempre uma felicidade aqui interagir com as meninas, interagir com você, ver essas carinhas aqui, essas carinhas de emoticon, né? Sempre tudo muito bom, muito gostoso estar aqui, muito gostoso. Estou sempre à disposição. Tá? Um prazer desenvolver um plano de trabalho junto com você, né? Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente em fevereiro aqui na AB Casa, né? E hoje a gente está aqui fazendo essas coisas, bolando tantas outras e inventando tantas outras, né, Rosana? Sou muito grato a você, às suas seguidoras, às meninas que estão aqui comigo. Uma gratidão a todas, todas, todas mesmo, né? Obrigada. Tenham um excelente final de semana a todas vocês, né? Com muita luz, com muita gratidão e com muitos embelezamentos da vida, né? Obrigada. Professor, as duas lives vão ficar gravadas. Eu vou colocar para vocês sobre o dicionário. Eu coloco a capa lá no feed para vocês verem direitinho, esse que a gente citou. E a gente vai estar juntos aí domingo, eu, professor, numa outra live. Eu vou entrar ao vivo aqui num evento que a gente vai ter. E depois, em dezembro, na outra semana, com a Milita Vergara sobre o mundo das bonecas. E fora as postagens sobre o mundo, a nobreza das facas que vem por aí. E eu deixo, professor, uma perguntinha para as meninas pensarem. Se tu me permite, ainda uma perguntinha. Essa não vai ser para a gente responder, vai ser para cada uma pensar na sua casa. De todos os talheres que tem em casa, a quantidade de colheres, a quantidade de garfos, olhem a quantidade de facas que vocês têm. Facas para queijo, facas para carne, faca para pão, faca para manteiga, faca para tudo. Então, se a gente for contar, a gente tem muito mais tipos de faca do que qualquer outro talher na nossa casa. Então, deem uma olhadinha e pensem aí na riqueza, que a gente ainda tem muito para conversar por aí. Porque, veja bem, Rosana, cortar não é destruir. Cortar é deslizar sobre o alimento. Isso. É isso. Cortar não é destruir, não é serrar. Cortar é deslizar sobre os alimentos. Por isso que os queijos precisam de facas específicas, de espátulas específicas, a manteiga a mesma coisa, as geleias a mesma coisa. Porque cortar não é destruir. Cortar não é serrar. Cortar é deslizar pelos alimentos. Isso.
E tem uma coisa muito mística nisso tudo. Eu estava contando para o professor Jair que eu aprendi com a minha mãe. Quando a gente dava uma faca, porque no Sul tem muito isso de presentear com faca, né? E quando a gente presenteia alguém com uma faca, essa pessoa dá umas moedinhas no lugar, para não cortar a relação. Então tem muita coisa mística em torno das facas também. Mas, na verdade, só para a gente explorar o lado místico das facas, usado porque há toda uma simbologia também ligada à questão mística com as facas, na verdade, Isso. né? Quando uma faca cai no chão, é presságio de alguma coisa. Para a gente devolvê-la para alguém tem que ser pelo cabo, não pela lâmina. Quando cai no chão sem querer, a gente tem que fazer um certo tipo de movimento, porque pode ter uma mística parecida com a da tesoura, na verdade. Há muito sobre a faca, na realidade, né? Então ela tem um poder mágico também. Não à toa ela foi parar no circo, que é lugar de magia, do qual o atirador de facas é o seu principal representante. O que ele representa? Ele encarna o quê? A destreza, a precisão e a habilidade. Não à toa ela foi parar no circo, um lugar de magia por excelência. Porque a faca tem uma mística, tem uma magia, que a gente vai deixar o convite para uma outra live, para a gente fazer só o caminho místico e mágico do encantado mundo das facas. E, Jair, uma coisa que eu me lembrei agora, falando nisso, que a gente já deixa um linkzinho para a próxima. Quando uma pessoa vai colocar as cartas, ela fala, corta 3 vezes. Me lembrei disso agora. O jogo do tarô tem essa história, o cortar é uma... E 3 batidinhas e corta 3 vezes. E não à toa, um dos naipes do jogo de baralho chama-se espadas, que é exatamente o naipe que corta, né? Dos 4 naipes, que são 4 tipos de poderes, na verdade, desse baralho que a gente conhece, que dá uma história maravilhosa, nascido nas cortes da Renascença, originalmente como forma de tarô e depois transformado em jogo, mas isso é uma outra história. Um dos naipes é a espada, que é o naipe que corta, na verdade. E um dos símbolos da destreza é o as de espadas. Não qualquer as, nem o de ouro, nem o de copas, nem o de paus, mas o as de espadas, como símbolo maior da destreza. Então, qualquer dia a gente volta para contar um pouco a história dessa mística envolvendo as lâminas, as facas e as espadas. Muito obrigada, com certeza. Gente, obrigada, boa noite, bom descanso. Professor, gratidão. Sem palavras, como as meninas falam, né? Muito obrigada, um descanso merecido. Bom final de semana a todos. E amanhã, às 10 horas, eu tô na live cheia de dicas para vocês lá no Caprichoso. Beijo, gente. Obrigada, prof. Ótima noite a todas. Muito obrigado. Beijo, gente. Obrigada. Bom descanso para todo mundo. Aí amanhã, se vocês tiverem paciência, às 10 horas eu vou estar lá no Caprichoso. É aniversário do Caprichoso, vai ter muitos presentes, muitas surpresas. A Ercília, que está aí, na última live ganhou uma torta, no sorteio que a gente fez na hora para quem estava ao vivo. Então se preparem que amanhã vai ter dicas, receitinhas, aquela coisa. Roda o supermercado e vou dando dicas para vocês de tudo que tem lá dentro, tá bom? Muito obrigada pela paciência, bom descanso merecido e um excelente final de semana a todos. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho.